Hoje eu quero falar sobre a necessidade da igreja de desenvolver uma visão apostólica. A visão apostólica, ela fala de ser uma igreja expansiva, ser uma igreja com uma ótica grande, com um entendimento maior, com um entendimento de reino, com um entendimento expansivo de missão, de propósito, de identidade. E quando eu falo de visão apostólica, eu me refiro à identidade do próprio Deus, porque Deus é um ser apostólico. Quando eu uso esse termo, eu estou querendo falar da identidade expansiva, da obra desde o princípio, do propósito de Deus, da forma como Ele é. Então Deus é um ser apostólico e a igreja necessita nesses últimos dias, mais do que tudo, adquirir uma visão apostólica. Uma visão que exceda os seus muros, que exceda as suas placas, que exceda as suas cidades, que exceda o pensamento pragmático da sua doutrina, o sentimento de se sentir exclusivo, achando que só você ou só a sua congregação detém toda a verdade, detém a razão do Evangelho. Isso é um sentimento equivocado, isso é um pensamento equivocado. Quando entendemos a necessidade da igreja de desenvolver uma visão apostólica, nós estamos falando da necessidade da igreja entender que Deus tem uma identidade apostólica. E se Deus é apostólico e desde o início Ele deixa isso impresso em tudo que Ele fez, em tudo que Ele criou, está ali descrito a sua identidade apostólica. Está ali uma identidade que é expansiva, que fala para toda a terra. Ele estabelece uma igreja que é uma casa de oração para todos os povos da terra. A palavra decretada em Abraão fala que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra, não era para algumas. Ou seja, toda a obra de Deus é expansiva, é grande. Fala do cosmos, do planeta, da salvação de todos os homens. Ela não se restringe a alguns, ela não se restringe a lugares, ela não está presa a territórios. E eu gostaria de dividir esse entendimento com você hoje através da leitura do livro de Gênesis 1 e do versículo até o versículo 5, onde trata da criação, do princípio, o início de todas as coisas. No início de todas as coisas nós vemos um Deus do nada criando tudo. Nós vemos que no princípio cria Deus os céus e a terra, só que no versículo 2 há uma contradição, em que a terra se encontra num estado caótico, sem forma, vazio, e havia escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isaías fala que Deus não cria nada para ser sem forma e vazio. Então existem aqui muitas teorias, muitas linhas teológicas que traçam o que deve ter acontecido entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis 1. Como se havendo uma grande catástrofe na terra, mas fica nítido que há uma desordem. A terra não está de acordo com o propósito pelo qual Deus a criou para ser. Algo acontece na terra que a deixa caótica, sem forma, vazia, ou seja, sem identidade, sem propósito, e um abismo de escuridão que a dominava. Só que Deus, quando Ele olha para essa realidade, Ele não vê essa realidade como um fim, Ele vê essa realidade como algo transitório. Portanto, Ele olha para a estrutura que não havia sido desordenada. As Escrituras falam que Ele cria os céus e a terra, mas somente a terra estava sem forma e vazia. As Escrituras não falam que os céus estavam sem forma e vazios. Ou seja, a partir daquilo que não tinha sido desordenado, Deus começa a trazer ordem para o caos. Em Gênesis 1:3, e Ele fala, e disse Deus, haja luz. Nós sabemos que a palavra é o próprio verbo, é o próprio Filho de Deus. Ou seja, a ação de Deus na terra se dá por meio do seu Filho. Deus decidiu fazer todas as coisas por meio de Yeshua, o seu Filho. E neste momento, a palavra liberada na terra é que haja luz. E todas as coisas começaram a se ordenar. A luz trouxe ordem a todas as coisas. E Deus começa a separar a luz das trevas e chamou a Deus luz dia e as trevas noite. Portanto, vemos o poder da operação de Deus e como a operação de Deus é expansiva. Ela não está limitada a uma realidade presente. Porque identificamos que a igreja hoje precisa desenvolver uma visão apostólica. Porque quando olhamos para a realidade da igreja, muitas vezes vamos olhar estruturas sem forma e vazias, distantes da sua essência, distantes do seu propósito. E muitas vezes nós vamos pensar, não, a igreja ainda não está cumprindo toda a sua missão na terra, ela não está exercendo o seu chamado de ser sal da terra, de ser luz do mundo, mas nós precisamos entender que a igreja precisa alcançar uma visão apostólica. O que é isso? Que é olhar para o caos, olhar para si, olhar para o mundo
e conseguir encontrar o propósito de Deus nessas coisas, e que ela encontre uma palavra de autoridade para declarar no mundo que haja luz, e a luz comece a ordenar o caos, primeiro dentro dela, depois fora dela. Ou seja, a igreja precisa desenvolver uma visão que seja expansiva, que seja maior do que a placa, maior do que o irmão que eu conheço, maior do que a igreja do bairro, maior do que a igreja da cidade, maior do que o meu estado, maior do que a minha denominação. Quando nós pensamos sobre uma visão apostólica, nós estamos falando sobre a missão de Deus na terra, desde o início. Como Deus vê as coisas, a perspectiva de Deus de ver todas as coisas. Primeiro, Deus não olha aquilo que é transitório como se fosse permanente. Mesmo que a realidade momentânea da sua vida, da sua comunidade, da sua cidade, não seja aquela a qual Deus destinou para ser, Ele olha para essa realidade e Ele vê o propósito. E a palavra que Ele declara sobre nós, haja luz, é uma palavra de liberação, para que a visão seja retornada, ou seja, que se restaure em você aquilo que eu criei você para ser. Ou seja, a luz é a liberação de uma identidade apostólica sobre tudo aquilo que Deus faz. É onde aquilo que está acontecendo se encontra com o que realmente é. Ou seja, quando Deus religa a sua identidade a realmente aquilo que Ele criou para ser. E quando as coisas começam a ser ordenadas e organizadas. A igreja precisa alcançar uma visão apostólica, porque senão ela vai ficar presa em modismos, presa nos muros de uma cidade, presa numa influência ministerial. Às vezes você até hoje veio de uma tradição tradicional, de uma igreja que tem tradições firmes e que tem alguns costumes, e você conhece apenas essa expressão do evangelho, apenas essa expressão daquilo que Deus faz. E o que acontece? Quando Deus quer expandir as coisas, Ele precisa mexer com tudo que está estabelecido. Quando Deus precisa restaurar a verdadeira identidade, Ele vai liberar a sua palavra para que possa ordenar o caos, dar essência e dar identidade, ou seja, restaurar a identidade da igreja para colocá-la de volta dentro do seu propósito. Portanto, precisamos desenvolver nesses dias uma ótica, uma maneira de ver que se alinhe com a maneira de ver que Deus tem. Deus não olha a igreja separada, Deus não vê a igreja dividida, a igreja não está partida aos olhos do Senhor. Dentro daquilo que Deus está vendo, Ele está vendo uma obra conjunta, uma missão que é dele, uma igreja que é dele. Não existe ministérios de homens, não existe obras isoladas. Para Deus só existe uma obra e os seus cooperadores, todos nós estamos cooperando dentro de uma mesma missão, dentro de uma mesma obra. Então por que a revanche? Por que o individualismo? Por que as disputas? Por que as brigas? Porque nós estamos falando de homens, igrejas de homens, reino de homens, brigando por uma posição, brigando por um lugar, brigando pela razão, brigando por algo que na verdade não lhes pertence. O que nós estamos falando é que a igreja precisa voltar para uma origem apostólica, porque é onde ela reconhece que tudo provém de Deus. Para que a gente possa entender o que eu estou querendo expressar nessas poucas palavras, eu quero que você leia o Salmo 24. O Salmo 24 fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu governo. Antes de qualquer coisa, antes de existir igreja, existe um Deus que representa o reino. Antes de existir igreja, existe um Cristo que representa o evangelho, a mensagem que a igreja prega. E só então a consequência da igreja, porque a igreja é o ajuntamento das pessoas que se submetem ao governo de Deus, que se submetem ao senhorio de Cristo, que decidiram andar sobre as ordens desse Senhor. Portanto, temos uma igreja que não fala de um prédio local, de uma denominação. A igreja não está resumida nas pessoas. Há muito tempo atrás, nós começamos a receber uma nova informação sobre o que é a igreja. No início, a gente pensava que a igreja era o templo. Vamos à igreja. Surgiu uma visão mais moderna, mais reformada, dizendo: a igreja somos nós. Só que ainda não expressa o que é a igreja, porque a igreja é toda a estrutura espiritual ligada a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo na terra. A igreja é formada por pessoas
que tem Deus como seu governante, Cristo como seu Senhor e o Espírito Santo como seu amigo, o seu ajudador, aquele que ensina. Ou seja, a igreja não é um templo, é mais que um templo. A igreja não são só as pessoas, porque ela é uma realidade espiritual, muito além das pessoas. Ela é formada por pessoas, só que a igreja tem a ver com um povo em toda a terra que se submete a Deus e ao seu Cristo. A igreja não está presa nem ao espaço, nem ao tempo. A igreja não está presa a esse tempo. A igreja é uma instituição espiritual, portanto, totalmente não está restrita ao Logos, ela não está limitada por esse tempo, por esse espaço que nós vivemos. A igreja é um organismo vivo, espiritual, que tem por seu cabeça Yeshua, e ela é como o corpo de Cristo na terra, ou seja, a representação daquilo que ele é. Desenvolver uma identidade apostólica significa retirar as fronteiras. E para que a gente possa fazer com que as fronteiras caiam, nós precisamos mudar o nosso entendimento. Uma visão apostólica irá trazer uma humildade naquilo que vemos, porque nós vamos precisar olhar com uma ótica maior. Nós vamos precisar olhar da maneira que Deus vê as coisas, o funcionamento da igreja para esses dias. Nós vamos precisar ter humildade para reaprender uma forma de ver todas as coisas.